Recordações da mediunidade, reminiscências de vidas passadas, parte C. Nos meus 14 e 15 anos, eu residia nas proximidades do cemitério municipal na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Nessa localidade foi que se acentuaram certos fenômenos que desde a infância ensaiavam verificar-se com a minha personalidade. Frequentemente, eu caía em transes espontâneos de desdobramento espiritual durante a noite. Creio que por meio da catalepsia parcial, sem atingir o cérebro, visto que, ao despertar, eu recordava grande parte do que então se passava. Nessas ocasiões, eu via a entidade Roberto presente no momento do desprendimento, como se fora ela a provocar o fenômeno. Uma vez completado este, levava-me não sei para onde, mas depois perdia de vista. Então, eram revividos para mim, e eu os via novamente com intensidade, grandes trechos do drama por mim provocado em minha anterior existência. Os meus erros, as amargas consequências deles para aqueles mesmos a quem eu mais amava, minha própria felicidade destruída, a morte dele, Roberto, e de uma criança regulando 6 a 7 anos, mortes pelas quais eu me sentia responsável, etc. Eu novamente me senti, então, presa do remorso que infelicitou a minha consciência. E como louca, percorri as dependências da casa em que habitei nessa passada existência, agitada por crises de desespero inconsolável. Móveis lindos, quadros a óleo, tapetes, espelhos, reposteiros, etc., etc. A escada de serviço com o balcão em obra de talha, de que eu tanto me lembrava em criança. A carruagem igualmente lembrada. O parque rodeando a habitação e até a rua onde se situava o casarão senhoril. Tudo eu revia. Habitava novamente o mesmo lar antigo que fora meu. Aquele lar do qual tantas e tão desesperadoras saudades eu sentia na infância. Enquanto a sequência das ocorrências prosseguia, como se extraída por outrem da minha consciência profunda, até me conduzir a um campo santo, onde eu procurava um túmulo, por entre lágrimas de desespero, coberta de luto e com véus negros na cabeça, acompanhada de meu pai, ou seja, o próprio Charles. Que túmulo, porém, seria esse? Então, durante os transes, eu sabia que se tratava do túmulo dele próprio, Roberto, o túmulo da criança de 6 anos, talvez o mesmo onde eu própria fora sepultada outrora. Era um grande jazigo, rendilhado em mármore, túmulo rico, apresentando excesso de detalhes ornamentais, o que me fazia considerá-lo de mau gosto, rodeado por uma grade de ferro. Entrava-se por um pequenino portão para se atingir o monumento. Havia inscrições e até versos no mármore, não só sobre a lousa principal, como nas laterais. Eu me debruçava sobre ele, em espírito. Relia os versos e chorava em desespero. Por meio de tais fenômenos, revividos no livro da minha consciência, fui informada de que minha existência anterior à presente verificou-se na Espanha, que fui educada na França, mas que o meu suicídio ocorreu em Portugal. O túmulo por mim visitado durante os transes parciais de catalepsia, ou o que quer que seja, era, portanto, em Lisboa,
e tão familiar era para mim tudo aquilo que não tenho dúvidas de que, se me fosse dado visitar aquela cidade, não só reconheceria o túmulo, no caso de ali ainda existir, como também o cemitério e suas imediações. No entanto, é possível que a ação do progresso tivesse alterado de muito o panorama por mim entrevisto então. Revendo em nós mesmos o passado que vivemos, as paisagens se apresentam tais como eram na época em que as conhecemos, e não como são na atualidade. Hoje, portanto, aquele cemitério e suas imediações estarão alterados, pois da ocasião em que os conheci ao momento presente, medeia mais de um século. Mesmo assim, ambos se acham tão decalcados em minhas lembranças que não me assaltam dúvidas de que os reconheceria se visitasse Lisboa, visto que durante toda a minha juventude e mocidade visitei-os em corpo espiritual, além de revê-los extraídos da minha própria consciência num fenômeno psíquico de significativa importância. Ora, conforme exposição já referida, dos 14 aos 15 anos, eu residia nas proximidades do cemitério municipal, na cidade fluminense de Barra Mansa. Aprazia-me, então, passar as tardes entre os túmulos e quase diariamente me dirigia àquele campo santo a título de passeio, a fim de ler na tranquilidade aprazível do local sagrado. Por disciplinas impostas por meu pai, que mantinha feição patriarcal na direção da família, raramente me era permitido um passeio, um divertimento qualquer com outras jovens da minha idade. E por isso, porque o cemitério fosse vizinho da nossa casa, era para lá que eu me dirigia à procura de distração. Uma vez ali sentava-me nos degraus do pedestal do cruzeiro, situado não longe do portão de entrada, e punha-me a ler enquanto entardecia, despreocupada e tranquila. Por vezes, sentava-me também à beira dos túmulos de mármore, enquanto apreciava a suavidade da tarde com as nuances coloridas das nuvens e o gorjeio dos pássaros que regressavam aos ninhos. Romances como o Werther de Goethe, Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, Memórias do Padre Germano, de Anália Domingos Soler, Marieta e Estrela, de Daniel Soares Artazo, o qual eu lia e relia desde os 8 anos, foram lidos e relidos naquela morada dos mortos. Frequentemente, assim sendo, eu percebi espíritos sofredores, ainda chegados aos próprios despojos carnais, que se decompunham sob a terra. Eles eram quais homens comuns, assim mesmo trajados, muito concretizados à minha visão e não vaporizados. Alguns chorando, os cabelos revoltos, olhos desvairados ou aterrorizados, indo e vindo por entre os túmulos, sem atinarem com o portão de saída. Outros, desanimados e tristes, sentados sobre o próprio túmulo, como que guardando o cadáver sepultado, as vestes rotas, esfarrapadas e miseráveis, retratando no próprio duplo fluídico ou perispírito o mau estado da indumentária do cadáver, que se decompunha com ela, e ainda outros, aturdidos e surpresos, e todos feios, desolados, profundamente sofredores. Jamais os temi. Nunca me perturbaram ou causaram qualquer dano. Eu os amava e compreendia. Ao espírito de um suicida, reencarnado ou não, nada surpreende, nada atemoriza, nada desespera, porque ele já experimentou todas as fases da desgraça superlativa.
Já por esse tempo, eu tinha ciência da doutrina espírita. Assistia às sessões práticas, estudava o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, além de alguns outros. E aqueles fatos então me pareciam naturalíssimos. Sentia-me familiarizada com aqueles sofredores, como se coparticipassem do seu estado de desencarnados, e então orava em intenção deles, falava-lhes mentalmente, concentrando-me aos pés do cruzeiro, concitando-os a orar comigo e a se confiarem ao amor de Deus que os socorreria, e regressava depois a casa serenamente. Tal passatempo, o único que me era dado desfrutar, quem sabe seria já um compromisso, um aprendizado, prolongou-se por muitos meses. Não fui jamais advertida por meus pais e somente hoje avalio a grande proteção espiritual que o céu me concedia, conservando-me isenta de infiltrações nocivas no contato de tais companhias. Entre mentes, fato singular se verificou algumas poucas vezes e que na citada ocasião eu não sabia compreender, mas que com o decorrer do tempo, o conhecimento mais amplo da doutrina espírita e a experiência adquirida no contato da mediunidade convenceram-me tratar-se de um estado com que de expansão da subconsciência, fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica tão só o intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados. O nosso espírito, não devemos esquecê-lo, é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos e ainda longe nos encontramos de avaliá-los na sua profundidade. Não afirmarei, portanto, que o fenômeno que me aconteceu algumas vezes durante os passeios ao cemitério fosse um transe mediúnico na sua feição comum. O que é certo, porém, é que a ocorrência deverá ser apreciada como talvez uma variante do fenômeno de regressão da memória, súbita intromissão de recordações contidas nos arquivos do perispírito, provocada por um agente espiritual, o qual não seria outro senão o próprio amigo Roberto, que assim mesmo procedia durante os transes de desdobramento do meu espírito e, portanto, fenômeno implicando uma faculdade. Nas citadas ocasiões, pois eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto, sem contudo distingui-lo com avidência. Subitamente entrava a sofrer angústia insuportável durante a permanência no cemitério. Procurava dominá-la, mas era impotente para consegui-lo, porque ela existia muito dentro do meu ser. Era o mesmo estado de sofrimento moral experimentado na infância e durante o despreendimento em espírito, quando me reportava ao passado. Levantava-me então de onde me sentava e começava a visitar os jazigos e túmulos de mármore, à procura do túmulo de Roberto. Adivinha-me a certeza que ele estava sepultado ali, que talvez estivesse vivo sob a terra. Atroz saudade me torturava o coração. Confuso, insuportável, desorientava o meu raciocínio. E eu me sentia como que aérea e vaga, e chorava, acometida de dor moral deprimente, como se o coração se despedaçasse. Aprofundava-me pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando-o sempre pelo nome, como que atingida de uma volúpia de dor e desgraça. Todavia, não perdia totalmente a consciência do estado presente, tanto assim que me esforçava para não gritar
e despertar a atenção de estranhos que por ali se encontrassem, conseguindo assim atenuar o terrível impasse que se apresentava independente da minha vontade, lembrando-me de tudo até os dias presentes. Que fenômeno, pois, seria esse? Seria realmente um transe? Seria a expansão da subconsciência recordando o passado, cuja lembrança, se implicar expiação, poderá levar o paciente à loucura? Seria provocado pela própria entidade interessada em não ser esquecida, isto é, Roberto? Seria certamente a eclosão do passado, provocada pelo próprio companheiro das outras vidas. O ambiente do Campo Santo, a presença do espírito Roberto, ainda carregado de dolorosas recordações, o meu drama íntimo do pretérito, o desejo que ele próprio, Roberto, tinha de que nenhum detalhe desse passado fosse por mim esquecido, reviviam na minha consciência normal partículas de ocorrências vividas outrora, ocorrências que se teriam desenrolado após a morte dele próprio e que resultaram no desequilíbrio que me levou ao suicídio de então. O estado, pois, que agora ecoava da minha subconsciência seria pálido reflexo do mesmo que me acometera no passado. Os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio e de uma consciência culpada antecedendo o ato do suicídio. Todavia, igualmente, de súbito eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. O transe cessava. Sentia-me atordoada, estranha a mim mesma, apavorada durante alguns segundos, mas certa de que um passado terrível vivia calcado nos arquivos da minha alma. Horrorizava-me a ideia de que eu estivesse obsediada, e então me retirava do cemitério convencida de que eu mesma fora, noutro tempo, aprisionada num túmulo como aqueles por um acontecimento trágico que não podia definir. Semelhantes choques, assim continuados, desde a infância, teriam fatalmente de afetar o meu estado geral, físico e psíquico. Inquieta, minha mãe providenciou tratamento em excelente núcleo espírita da localidade, a antiga assistência espírita Bittencourt Sampaio, dirigida pelo lúcido espírita e médium Zico Horta, Manuel Ferreira Horta, o qual procurou contornar a situação com os recursos fornecidos pelo espiritismo. Talvez advertido por quem de direito, Roberto afastou-se de mim, ou pelo menos já não se insinuava tanto, pois durante o espaço de 4 anos não o pressenti, sequer ao meu lado. Um período de tréguas adveio durante o qual fui pessoa normal, consciente já das grandes responsabilidades que me pesavam e entristecida pela certeza daquele tumultuoso passado de outras vidas. Porque fosse advertida pelo nobre espírito Bittencourt Sampaio de que pesadas tarefas me aguardavam na prática do espiritismo, dediquei-me ao estudo criterioso da doutrina, preparando-me para o cumprimento dos deveres que me acenavam. O futuro, porém, reservava-me também o mais importante transe de regressão da memória que poderia ocorrer com a minha personalidade, como veremos em seguida.